Aqui está. Então, bom dia a todos os participantes, obrigada pela vossa paciência neste contratempo aqui na entrada, tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas cá estamos. Bom dia, Rita, hoje temos a nossa convidada deste evento online, que é a Rita Quintela. Rita, muito obrigada por teres aceito. Quem é que organiza isto? E vamos aqui garantir que temos aqui a malta toda com os microfones desligados, por favor. É isso que nós pedimos. Questões ou comentários, por favor, usem a janela de chat. Rita, então estamos aqui hoje para falar sobre fotografia online, para falar sobre fotografia em hotelaria, em alojamentos, e como tu sabes, aqui pela TH2 e pela Unique 6 nós somos muito fãs do teu trabalho. Não fôssemos nós amanhã já para a estrada a fazer um trabalho fotográfico. É verdade. Rita, fala-nos um bocadinho do teu percurso, para quem não te conhece também, para sabermos um bocadinho do que tens feito. Vamos ter sempre algum som de fundo que tenho uma criança pequena em casa, vai como ajudante. Então, a minha área de formação inicial nada tem a ver com fotografia, eu licenciei-me em Engenharia do Ambiente e assim acharia que seria toda a minha vida. Quando era pequena achava que ia ser veterinário, continuo a adorar animais, mas acho que realmente só dava de tratar deles doentes, não. Okay. E em 2010 eu resolvi tirar um curso de fotografia, inicialmente para meu proveito próprio, inicialmente por um... Lourenço, pode ser? Inicialmente para meu puro prazer, em que meus pais ofereceram uma máquina melhor, porque eu casei-me e foi o presente de casamentos que eles me deram, sempre adorei fotografia desde sempre, sou o banco de imagens de todos os amigos, andava sempre de câmara atrás, mas não sabia propriamente a parte técnica. Como recebi uma câmara melhor, pensei, bem, não vou fotografar só no automático. E fui tirar o curso para o meu belo prazer, nunca na vida esperaria que fosse a minha profissão. Foi um curso de um ano, inicialmente eu inscrevi-me no básico, o curso básico era só 3 meses e depois fiz o curso prolongado. Era um curso muito mais direcionado muito para estúdio, muito para desporto. Eu tinha algumas guerras, entre aspas, com alguns professores porque gostava de cor, gostava de coisas minuciosas, baldava-me normalmente às aulas de atletismo e coisas assim, dizia que não era para mim fotografar pessoas todas peladas, precisava de ter um mimo um bocadinho diferente. Tinhas já o teu estilo aí, não é? Sim, eu disse, não, isso não... Eu dizia, mas nunca vem a aula de atletismo, de salto a barra. Não. Não me identifico. Eu até no final do curso tinha de fazer um portfólio e o desporto que eu pus foi balé, ginástica rítmica e então, a Lourenço, isso não vai dar, vamos ouvir. Ele vai ser fotógrafo também, queria falar. Mas eu quero fazer uma coisa. Queres? Ok, vamos ouvir-te. Então, Lourenço. Não, vai à vida dele agora. Ele quer brincar, ainda bem. E então tirei esse curso e a partir daí comecei um bocadinho a construir. Na altura criei o CG Love, era um blog unicamente para mim. Que ainda existe. Que ainda existe, sim, coitado está parado. Mas que foi criado inicialmente, eu pensei, eu não queria pôr um blog que tivesse nada a ver com o meu nome, porque trabalhava na parte da engenharia e é uma coisa um bocadinho mais, as pessoas levam um bocadinho mais a sério e acham que sempre a fotografia não é uma coisa tão séria. E as coisas foram crescendo, fui fazendo alguns workshops, fiz alguns workshops no exterior. Um dos que eu mais adorei fazer foi uma semana na Dinamarca, com a Christine Reeve. É assim uma grande inspiração para mim. Foi ótimo conhecê-la pessoalmente, porque não foi, às vezes há aquela coisa que uma pessoa cria uma imagem de alguém, não é? Adora o trabalho dela e depois conhece e depois pensa, ok, é peneirenta. Exato. É exatamente aquilo que transparece, super simples. Era um curso que tinha tudo a ver comigo, porque aquilo era um curso de uma semana em que tinha a parte teórica e a parte criativa. Um dia era dedicado a fotografias com flores, outras fotografias com comida, outras para fotografias de styling. E então aquilo foi mesmo assim um dos cursos que eu mais adorei fazer. Este ano eu tinha pensado fazer um em França, mas pronto, não há. Claro. Não ficou assim. Rita, e as pessoas têm, portanto, há uma oferta gigantesca
de fotógrafos, não é? Há muitas pessoas que se especializaram, tiraram cursos, ou outras que às tantas começaram como hobby, mas agora fazem disso a sua profissão, mas cada um tem o seu estilo. E eu acho que hoje em dia é efetivamente isso que se percebe, aliás, partilhando também com as restantes pessoas, mas uma coisa que já sabes, a TH2 em 13 anos já trabalhou com muitos fotógrafos, mas nos últimos, à vontade, o quê? 6, 7 anos, Rita? Temos trabalhado exatamente apenas juntas, aliás nós consideramos-te parte da nossa equipa, porque identificamos com o estilo, não é? Aliás, eu reviro os olhos quando tenho que ir fazer produção para hotéis nossos clientes com os fotógrafos deles. mas pronto, não é? Portanto, são duas coisas diferentes, não é? A parte da produção que tu acabas por fazer também quando estás a trabalhar sozinha, não é, Rita? Sim. Mas que depois em conjunto com as exigências ou aquilo que é expectável a nível da reportagem fotográfica tem a ver com o estilo do próprio fotógrafo sobretudo, não é? Sim, eu acho que toda a gente estuda da mesma maneira, não é? Quase como uma cozinha, toda a gente lê a receita da mesma maneira. O produto final nem sempre é o mesmo, não é? As pessoas dão... Desculpe, Lourenço, não pode ser, está bem? Vai ser difícil hoje. Livros de colorir, haverá para aí livros de colorir. O tigre, que agora acha que... Ele teve bastante sossegado até isto começar, é sempre assim, não é? Eu percebo! Acho que é sempre a desculpa que toda a gente dá. Aconteceu-nos exatamente a mesma coisa. Eu há instantes estávamos aqui a tomar um pequeno almoço e eu queria mostrar alguma coisa ao Carlos no computador, tu ligas o computador e os miúdos, pum! Sim, parece um imã. O que é que vocês estão a fazer? Não estão a falar comigo. Querem exato, é atenção. Estão a falar um com o outro, não podem falar um com o outro. Sim, mas pronto, em relação à fotografia, eu acho que tenho um estilo próprio, não é? Naturalmente eu tenho vários tipos de inspiração e procuro sempre inspiração e tento sempre ver coisas novas e testar, e nem que seja a fotografia para mim própria, não é? O Simple Off tem muito da fotografia de hotéis, em que nós trabalhamos muito juntos e adoro, que são projetos em que dá a liberdade de nós testarmos coisas aparentemente que não vão funcionar e depois ficam espetaculares, não é? E depois às vezes faz-se muito, as pessoas às vezes têm a noção que são mega produções e há 30 mil coisas envolvidas e não é de todo verdade, não é? Os espaços em si é que são muitas vezes muito bonitos. Chamam, não é? Depois, quando um espaço é bonito e a luz é certa, não é? Porque à altura do dia, acho que se consegue fazer a captação. Exatamente, e eu não me considero minimamente, e acho que até é ofensivo a quem é fotógrafo de arquitetura pura e dura, às vezes quando as pessoas falam comigo para fotografar os espaços, eu aviso que eu não sou fotógrafa de arquitetura, eu não sou uma pessoa de régua e esquadro, minimalista e que leva tudo certinho. Eu sou uma pessoa de vivência, de cor, e tento explicar um bocadinho isso porque se é tudo direitinho, certinho, eu acho lindas essas fotografias. Mas não sou eu e não as consigo fazer como deve ser. Sim. Quando alguém fala comigo na questão de criar fotografias para um site, nas fotografias pessoais, tento perceber um bocadinho o estilo e perceber se estamos de acordo uns com os outros. Alinhados, claro. Há tantos fotógrafos no mercado que as pessoas acham que têm de escolher aqueles que têm a ver consigo, não é? E têm de se identificar. E dando um bocadinho... É um dinossauro. Há de tudo aqui. Vale que eu deixei o Jubalu, se não havia mais um ou outro. É verdade, seria também o cão. Dos avós, só para facilitar. Opa, agora fazendo um pequeno parênteses, é um desafio a pessoa conseguir trabalhar e concentrar-se nessas circunstâncias. Sim, mas eu acho que eles têm esta tendência. Adoro. Pode não parecer, mas é. Até aqui esteve a brincar, sem problema nenhum. Até tivemos aqui a ver. Mas pronto, liga-se. É a mesma coisa ao telefone. Se eu estou a falar ao telefone, atendemos. Ir ao leão que há nele. Exatamente. E passam a querer atenção full time. Sim. Todos disparados e mais alguns para chamar a atenção. Rita, truques para quem está a começar ou eventualmente não tem budget para contratar um fotógrafo, que conselhos é que tu poderás dizer na altura de captar algumas fotografias? Como tu sabes, nós por aqui tentamos, primeiro apelar
há uma reportagem fotográfica boa, especialmente nos lançamentos dos projetos, para nós termos um banco de imagens bons, e aí sim, com fotógrafos, mas nós não somos tudo ou nada, não é? Se o cliente ou se o hoteleiro é que está a assistir àquele pôr do sol, caramba, se tem um smartphone que tem não sei quantos megapixels, não é? Há coisas que ele vai passar muito mais horas no seu espaço. Exatamente, do que nós, claro. E às vezes acontece ser um dia em que está nublado e não se vai ver, se aprende um pôr do sol fantástico, ou um céu estrelado, não vou ter a mesma vivência, não é? Isso eu acho que a luz é o melhor amigo de tudo, não é? Fotografias de noite, ou ter um prato bonito para mostrar na emenda, no restaurante do hotel, ou do espaço que tenha, e vai fotografar lá à noite com luz de cima, não vai ficar bonito, não é? Até porque vai-se ver a sombra do telefone. Exatamente, ou seja, procurar uma boa janela e uma fonte de luz natural. A luz natural é a melhor amiga de tudo, atendendo que a pessoa não vai ter toda aquela panóplia de luzes artificiais, não é? Aquele equipamento todo. Não há como. Por isso acho sempre, a luz natural é sempre a melhor amiga de tudo. Os telemóveis têm uma desvantagem, por exemplo, em relação a uma máquina fotográfica, que é não funcionam bem em contraluz. Não é? Ao contrário de uma máquina, nós conseguimos, e eu fotografo muitas vezes em contraluz, e conseguimos recuperar o fundo. Às vezes o telemóvel não é fotografia, não é? Sim. Ou seja, o telemóvel, muita coisa às vezes consegue captar 2 planos muito mais facilmente do que uma máquina, não é? Tirar por uma janela consegue ver o dentro e fora às vezes mais fácil. Mas se uma pessoa quer iluminar muito bem o interior, aí são as limitações de um telemóvel, não é? Os telemóveis já são muito bons, mas há pequenas limitações, ou seja, se conseguirmos trabalhar com os telemóveis de maneira que eles são melhores, conseguimos ter... Mas, Rita, tu tens um olho clínico, eu não vejo um fio elétrico atravessado numa fotografia tua, eu não vejo uma flashada de uma sombra de uma cama, como muitas vezes nós vemos em fotografias, e eu não vejo também o brilho num prato de um prato, não é? De um prato servido de comida. Trabalho basicamente com a luz natural. Aliás, acho que não é por acaso que foste convidada pela Estrela Damm, não é? Já agora fala-nos um bocadinho disto, não é? Só para as pessoas também não perceberem que és só uma fotógrafa de fotografias bonitas. Sim, a Estrela Damm eu não faço sozinha, faço com a Daniela Souza, que é outra fotógrafa, fazemos as duas em conjunto, fazemos sempre a Rota das Tapas, em que percorremos vários restaurantes no mesmo dia, ou seja, uma logística também de empresa, não é? E temos de chegar lá, eles têm o prato preparado e nós temos de arranjar dentro do restaurante, e há restaurantes que às vezes são muito escuros. Já nos aconteceu haver um restaurante... Tascas, não é? Pequeninas, pois. Aquela pura tasca que nada tem bonito. Nós fotografámos no chão, que era a única coisa bonita. Uau! A madeira até estava direitinho, porque de resto era aquelas mesas de plástico com grandes logotipos, e nós estamos a fotografar para a Estrela Damm e a mesa de outra cerveja. Pois, da Coca-Cola, da não sei o quê. Pois, exato, toda Sagres. E a pessoa tem de ter aquela capacidade de como é que vamos ter a fotografia bonita para ser apelativa, porque às vezes a comida até é ótima, não é? Claro. Os olhos comem. E aí também às tantas começas a dar dicas de empratamento. Sim, sim. Rita, a propósito disso, ainda ontem comentava com uma amiga minha que eu acho tantas... como sabes, aqui pela TH2 nós fazemos muita parte da formação junto das equipas de hotéis e preparamos aberturas de hotéis ou reposicionamento. E andávamos com uma dificuldade que é, tu podes contratar, por exemplo, uma pessoa de cozinha que toda a vida estudou em cozinha, toda a vida trabalhou em cozinha e que é profissional, mas que depois falta-lhe alguma sensibilidade a nível de empratamento. Eu vou dar um exemplo. Eu referi, olha, esta omelete ou estes ovos mexidos ficavam bem com um verde por cima, sei lá, uma salsa. E no entender dela, desatou a pegar na salsa e cortou os bocadinhos. E eu tipo, não. É desafiante. Depois, como é que tu fotografas isso? Ou como é que tu... Sim, exato. Também vais estar a dizer aos hoteleiros e aos restaurantes, olhem, eu acho melhor vocês mudarem a forma como apresentam, não é? Isto envolve tudo. É aquela coisa dos olhos também a parte visual, exatamente. Visual, sempre nos dias de hoje, eu estou a conseguir ver a mesma, está bem? O impacto visual é uma coisa que é imensa e às vezes as pessoas não entendem que não é preciso uma produção gigante, não é? Essa coisa, é umas folhinhas em cima,
direitinho. Exatamente. E basta, não precisamos de inventar, porque às vezes as pessoas depois acham que tem de ter um prato gigante. Muito E tem de cheio. ter tomatinhos à volta, não é? Pensando Ai, é verdade, os depois têm tomates de é ter horrível. as sementes. E depois, ou seja, a essência do prato já foi à vida, já é outra. Não é? O que é para se ver, para ser bonito, passa a ser do género, onde é que está a comida? Pois é, às tantas isso fica secundário, não é? Portanto, quando isso tudo conta. Eu vou aqui passar a mostrar. Rita, não sei se posso partilhar aqui algumas Sim, à fotografias. vontade. Ok, vamos ver se eu consigo aqui com sucesso, porque eu tive contratempos aqui nos online. Tu tens aí este contratempo em casa. Exato, eu tenho este pequeno contratempo de 4 anos. Vocês conseguem ver aqui esta fotografia do Luz Houses? É essa que está a aparecer? Não. Não. Sim, é. É? É. E deixa-me ver a ver se isto às tantas passava, mas acho que não está a passar. Então, esperem lá, por favor. Agora estamos aqui a ver. Isto, ok. Aqui estão estas fotografias. Quick look. Rita, e como é que as pessoas às tantas conheceram-te? Não é? Às tantas também tens um projeto novo, que é o da Simple Loft, que eu ontem chamei-lhe de Simple Studio. Já não sei como é que lhe chamei ontem quando. Não sei se reparaste. Sim, sim, eu tinha a CV Love que era muito direcionada a pessoas e famílias e a pequenos eventos. Eu estou a olhar, eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, pode ser possível. E então o Simple Loft nasceu há 1 ano, propriamente a página, o site ainda não está pronto. Poderia ter aproveitado a quarentena, ele está em formação. Mas o Simple Loft, no fundo, era um projeto que já existia em mim e não era, no fundo, partilhado. Porque ele nasceu porque eu gosto de turismo de habitação pequeninos, gosto de coisas mimosas e acabava sempre por fotografar o meu pequeno almoço, pequenos detalhes do hotel. E como nós começámos a trabalhar juntos sobre esta questão do hotel, a comida, trabalho muito com a Mafalda Rodrigues de Almeida, já fotografámos 2 livros juntas. Pensei, bem, eu tenho de separar as águas, não é? Eu tenho de ter as pessoas e as famílias de um outro projeto. E achei que o Simple Loft andei a pensar no nome, eu pensei, o loft é aquela coisa pequena, não é? Mas ampla, bonita, pelo menos associo, não é? Claro que há lofts que não são assim, mas a minha ideia, o loft é uma coisa bonita, arranjada, em que tem um bocadinho da comida, um bocadinho da decoração, um bocadinho das flores, um bocadinho dos bolos bonitos. O menor. Que às tantas as pessoas às vezes confundem e pensam, epá, isto é arquitetura, isto é design, isto é decoração. No nosso ver, no nosso entendimento, isto é a personalidade e o caráter de cada alojamento, não é? Que convém levar ao de cima e realçar. E às tantas, isso é esquecido. Mostra-se a cama, mostra-se os quartos e depois esses pormenores ficam... Sim, e a questão de vivência, eu luto muito que no espaço, além de ser fotografado, o quarto sozinho, eu falo muito que é, ok, pensem na fotografia aos canais de venda para o quarto puro e duro, mas hoje em dia as pessoas querem saber a vivência daquele hotel, não é? Não querem só ver a cama bonita, vende, a pessoa gosta de ver, há uma cama bonita, há uma casa de banho como deve ser, não é? Acho que são aquelas coisas que a pessoa vê como é cliente, quando é cliente, mas depois vai procurar toda aquela vivência que o hotel possa ter, não é? Tipo, os espaços exteriores, se tem aqueles pormenorzinhos, as próprias pessoas têm o orgulho no próprio Instagram, não é? E gostam de ter a fotografia daquele pormenorzinho que já viram aqui e ali, ou pensar, olha, aquele sítio é mesmo bom para beber um copo de vinho, aquilo que nós pensámos na última vez, Ana, aqui, olha, um sítio lindo para pintar. Tu acabas por ser, depois, porque como replicas as tuas fotografias nos teus perfis, não é? A do Loft com as fotografias, com o Rita CV Love também muito fotografia de família, não é? Isso tudo para ti também é um desafio, não é? Isto de andares a tentar entreter e manter as famílias a sorrir para a fotografia, também já lidas com isso com alguma naturalidade também, não é, Rita? Sim. Realmente, tens muita paciência, eu não conseguia. Eu tenho uma facilidade grande com crianças e até para mim é muito mais fácil fotografar famílias com crianças do que propriamente adultos. Por exemplo, o corporate, aquela coisa de braços cruzados, eu não fotografo porque eu não sei.
Eu E acho são que tenho uma mente rígidos, são demasiado mais infantil. artificiais, não é? Eu acho que tenho uma mente muito mais infantil e é muito mais fácil sentar-me a brincar com uma criança e tentar, mesmo que eles venham assim mais amuados, tentar ali puxar, deixá-lo andar, andar à volta e depois conseguir fotografá-lo. Não é? Muitas vezes eu digo, olha, não vamos já aborrecer, vamos andar um bocadinho. E arrancar daí uma fotografia, não é? Do que um adulto Sim, que às tantas tem tanta coisa na cabeça, quer sim. tanto ser perfeito que às tantas acaba por não conseguir. Exatamente. Eu Sei costumo que aquilo que eu dizer já. que as pessoas, há sempre aquela fotografia para dar à avó, porque a avó gosta toda de olhar para a câmara e tudo direitinho. Às vezes até aproveito que eles inicialmente estão mais tímidos e ficam ao colo dos pais, ou ficam, Depois não vão-se têm grandes soltando. contactos comigo, mas também não há grande contacto. Eu digo, ok, agora que já estão assim, eu digo, por favor, deixem que os miúdos se sujem e que À brinquem, vontade, que faz porque parte, aí é que se fica vê bonito na o fotografia. ar ideal deles, não é? Claro que eu tenho, por exemplo, aqui em casa tenho um Mowgli, por isso quando o fotografo é fácil, porque quando tu deixa andar, correr e saltar, é fácil. Se for para estar direitinho e certinho, isso não existe. Pois também as pessoas estão um bocadinho fartas da fotografia feita, Sim, daquilo tudo muito plástico, tudo muito eu acho que Photoshop. eu acho que há sempre os dois lados e acho que não se deve esquecer o Claro. lado tradicional. Eu fotografo poucos eventos de família, menos batizados, mas de casamentos eu fotografo muito poucos. Mas eu quando fotografo casamentos eu aviso sempre que é uma seca tirar aquelas fotografias de braço dado. É muito chato. E o cruzar dos copos. Sim, é muito chato. Mas eu insisto numa coisa que é, com as pessoas mais velhas da vossa família, tirem. Os avós, tirem uma representativa, à moda antiga. Às vezes eu te digo, olha, nós podemos fugir no outro lado, em que os convidados vão para o cocktail e nós ficamos com esses, mas tirem, porque cada vez mais eu sinto isso, que a fotografia é uma história da nossa vida. E há pessoas que vão partindo, vão seguindo o seu caminho, não é? E aquela fotografia vai nos fazer recordar coisas boas. Então eu associo sempre a fotografia como um álbum de recordação de coisas boas. Até mesmo às vezes penso, na minha infância meus pais fotografaram-me imenso, quando era pequena, tenho imensas fotografias. Aliás, lá em casa é um bocadinho mesmo o cenário de a primeira filha, sou a filha mais velha, depois a minha irmã, depois o meu irmão. Eu tenho assim 2 prateleiras cheias de fotografias, a minha irmã já tem assim, o meu irmão deve ter fotografias só. Mas eu acho que há muita coisa da nossa memória de infância que é pelo que nos contam e pelas fotografias que nós vamos vendo. Não é? É uma história. Não é? Eu tenho uma associação muito forte. Apaga-se da tua cabeça, mas quando tu vês uma fotografia, aquilo é quase como uma bengala que te lembra. Sim, exatamente, tu Nada. consegues associar ao sítio, É muito até acho que te interessante. relembra alguns cheiros, algumas coisas, mas a fotografia é uma alma viva, é uma memória Ora viva. bem, e tu que falas agora em cheiros e marketing sensorial, é por isso que vais buscar elementos quando estás a fazer fotografia de hotel, não é? Por isso. Uma lareira, um copo de vinho, um prato, um E a pormenor, para fruta. evocar cheiros e sons. Também o som de uma lareira e da lenha a queimar. Sim, é mesmo tentar que a pessoa olhe para a imagem e dizer, bem, o que eu dava, nós agora estamos com calor, olhamos para a lareira, Sim, dá essa sensação, né? Mas de inverno vê uma lareira, um copo de vinho, alguém sentado de forma relaxada, com os pés esticados, não é? A ler um livro, e transporta-te, pensas, eu quero ir para ali. Não é? Agora quase como uma piscina, tu vês uma piscina só bem longinha, agora uma piscina. Tu dizes, por favor, Pois se é é, minha amiga e leva-me. exatamente, tipo o que eu dava. Ai, desculpa, já. Vamos ser amigas e leva-me, por favor. Exatamente. Oh Rita, tu já terás estado em sítios que não são bonitos, ou seja, que tu olhas e pensas, e pá, como é que eu agora vou tirar daqui Sim. uma fotografia bonita? Já tiveste esse desafio e o que é que tu fazes? Olha, desculpem, eu não consigo, vou-me embora. Eu levo sempre um estoque de coisas no carro. Eu vou passando, pode ser, Rita? Sim, à vontade. Trazes um estoque de coisas para a produção fotográfica. Exatamente, eu levo. Tem que ser umas florzinhas, uma toalhinha, clarinha, neutrazinha. Tenho tido a sorte que não tive ainda nenhum desafio assim horroroso em que eu diga vou-me embora, não há nada a fazer, não é? Eu acho que às tantas o estilo das pessoas também Sim, atrai. as pessoas que me procuram têm a ver com isso, não é? Por isso acho que não há nenhum sítio que eu tenha dito de género, não há nada a fazer. E Desculpem, quando casa que nem sequer sabia que existia.
Isto hoje não falta nada, Rita, não falta nada. Das coisas técnicas, é isto agora, não querer passar as fotografias, deixa lá. Sim, às vezes o que acontece... É mau karma tecnológico, sim, às vezes acontece isso. Não, às vezes o que acontece é, as pessoas também acham que tudo se faz numa hora. E esse às vezes é o maior desafio de algumas pessoas. Mas também quando falamos, está atrás da televisão. Às vezes quando falamos acabamos logo por conversar, a dizer o tempo demora, mais ou menos, a preparação, porque também as pessoas acham que o quarto está aqui, fotografamos e acabou. Então eu tento sempre explicar que vou do todo, não é? Fotografar o quarto como um todo. Rita, e damos por nós camas, não é? E damos por nós a fazer camas e a montar lençóis e a acabar por... Às vezes coisas que para nós são óbvias e depois para o hoteleiro nem por isso. É o desafio que eu já tem mais coisas, né? Tem o olho treinado para certas coisas e sabe que coisas que não vão resultar. Ou, no meu caso, como sou fotógrafa, acham sempre que se resolve a seguir. No Photoshop resolve-se. E há coisas que não se resolvem. Não há como. Quem estava a atender? Não sei. Quem estava a atender? Quem estava a ligar? E então, eu, por exemplo, eu adoro este tipo de fotografias que têm algum elemento humano, mas que não é aquelas de arraste, mas não é evidente quem é, mas traz vivência, não é? Claro, mostra alguma presença humana ali, não é? Isto já está. E aqui o pormenor do pequeno almoço, isto é Monte Imerso. Sim, sim, eu acho que, por exemplo, os pequenos almoços eu adoro fotografá-los. Porque também é uma coisa que eu adoro tomar no alojamento local ou para uma coisa assim. Eu sonho com o pequeno almoço. Eu dispenso o jantar até, mas o pequeno almoço não. E é preciso flor, cor, vida, não é? As tuas fotografias têm muito disso, muito pormenor de natureza. Eu deixei esta fotografia porque ela foi feita em minha casa. Explicar, sim. Muitas vezes eu crio conteúdos, são aquelas pessoas que estão aqui atrás, que já não estão tão bonitinhas. São peónias, eu adoro. E muitas vezes eu crio também conteúdos cá em casa, primeiro para me estimular, primeiro porque eu gosto, são pequenos pormenorzinhos e às vezes é também perceber que as pessoas, quando têm as suas próprias redes sociais, podem com pouco alimentá-las com coisas próprias, não é? Porque às vezes eu acho que estar sempre a ir buscar a imagem que já se viu 30 mil vezes no Pinterest e não ter a imagem própria, quando em pequenas coisas se podem completar. Rita, e a tua opinião sobre quem usa fotografias de banco de imagens? Eu acho que às vezes é um bocadinho impessoal, não é? Acho que não mostra o caráter do próprio espaço. Pois, acaba por ser igual em todo o lado, não é? Sim, entendo que elas são muito bonitas, muito perfeitinhas, muito direitinhas, não é? Mas se calhar, se por exemplo for um alojamento local, aquilo não transmite o que é aquele sítio, não é? Não conta a história daquele sítio. E eu acho que se vais, então agora que as pessoas querem ir para sítios pequenos ou querem ter vivências sossegadas, querem procurar a experiência por si só, não é? Como é que se explica isso? Como é que conseguimos viver aquele sítio se não tem as fotografias de lá? Não é? Muitas vezes eu acho que associo sempre àquela imagem da família feliz e contente e parece que estou sempre a ver a mesma família. Pois, exatamente, e as mesmas caras e a Marta a atender o telefone com o teleseguro. Sim, Depois aparece aquele cartaz na Marta e numa outra farmácia e numa oficina bate-chapa. Exatamente, está pronto. Cruzas que entretanto entras num site, olha, é a Marta do teleseguro e que também trabalha para a oficina, não sei. Eu parece que estou a defender a minha profissão, não é? Mas eu acho que até se pode fazer menos fotografias, menos tempo, mas que sejam reais, ou a pessoa própria fazer com o seu telemóvel e tentando criar alguma identidade própria, que eu acho que é muito importante é criar a identidade própria, não é? Se a pessoa... Rita, quem trabalha em serviços não pode existir online sem essa fotografia que mostra essa identidade própria, não é? Sim. É só mais um, não é? Não tem grande diferença. É um entre muitos em que não se vai destacar de maneira nenhuma. Com este confinamento e as pessoas estando mais ligadas, estando constantemente a ver os websites uns dos outros, e há hotéis que não trabalhavam até agora os seus websites e os seus conteúdos porque não precisavam, porque as reservas vinham da Booking, as reservas vinham do Airbnb, finalmente estão-se a atinar a criar um website e a alimentar as suas redes sociais, especialmente quando nós falamos em atingir agora o mercado nacional a nível de hotelaria. É essencial terem as suas fotografias nesta fase, não é? Sim.
E tu não deixaste de fazer reportagens fotográficas mesmo com estes distanciamentos? Ou claro. Durante um tempo, meio de março e depois o abril, não trabalhei mesmo. E depois retomei em maio. Ok. É mesmo... Acho que eu também, acho que como toda a gente, as primeiras semanas criou algum stress em mim, não é? A pessoa quando trabalha por conta própria vai e pensa, vou ficar em casa e como é que vai ser? Depois acho que consegui entrar num estado de relaxamento e pensar, ok, uma oportunidade para parar, simplesmente parar e fazer coisas que uma pessoa nunca tem tempo. Ou seja, até retomei as minhas aguarelas, não tendo jeito para pintar, mas eu sempre gostei de trabalhos manuais. O Lourenço ficou em casa e nós temos sempre, a parte da manhã é sempre dedicada, eu costumo dizer que tenho um ATL em casa, não é? Descobri que tinha montes de coisas em casa para fazer. Linhas, massas, pintura. Consegui dar vazão a isso. Pois é que esta coisa também é feita aos recursos, não é? Sim, e o que eu fiz também com o Simpleloft foi, todos os dias, eu impus em mim que tinha de criar uma fotografia diferente. Ou seja, ia criando cenáriozinhos pequenos. Fosse com flores, fosse com um café, fosse o que fosse. E tenho esse lado de pensar que a criatividade é uma coisa que é estudada, não é? Não aparece do nada. Nós temos de alimentar a nossa alma para criar. Muitas vezes as pessoas dizem, como é que consegues ter tanta imaginação? Claro que são anos a fio, não é? Eu costumo dizer, eu brinquei até muito tarde e eu continuo a associar que esta fotografiazinha é um bocadinho brincar às casinhas. A composição. Dali, que as coisas apareçam de forma espontânea, não é? Mas com um olhar infantil, não é? Eu costumo dizer que estou a brincar com as casinhas, é? Põe daqui, põe da lá, muda. E muitas vezes, às vezes, eu tenho uma ideia e tenho o Pinterest é sempre uma fonte de inspiração, mas vejo Instagram, adoro revistas, compro revistas e muitas vezes, às vezes, nem os consigo abrir, mas a capa é apelativa e adoro. E tenho aquela coisa do deixar-me ansioso. Eu costumo dizer que eu sou fã do gavetismo. Aparentemente tem de estar bonito. Abres o armário e pode cair tudo em cima de tudo. Mas parece organizado, não é? É importante, especialmente quando nós estamos a trabalhar em casa ou mesmo no escritório. Para mim, é acabar o dia e começar o dia com a secretária organizada. E para mim é importantíssimo ter uma secretária bonita. Eu vejo que em casa também é assim, apesar daí haver um momento de furacão, pelo menos o dia tem que começar aí com as flores. Tem que começar assim, nunca termina assim, eu costumo dizer, mas quando estudava às vezes era a mesma coisa, que era, eu tinha uma coisa que era, os primeiros 2 dias eu tinha de passar os apartamentos a limpo, tudo certinho, com folhinhas bonitas, e o Bernardo, meu marido, usava comigo a dizer, mas estás a perder tempo para estudar, eu digo, não, mas eu não consigo, eu tenho de ter. Depois ficava na fase de, oh meu Deus, eu só tenho agora um dia para estudar tudo, porque andei a passar, mas eu não estava a fixar nada, porque sou extremamente distraída. Eu só queria bonitinho, ter a letra direitinho, com a cor direitinho. E depois, quando realmente estava a vapores, aquilo depois virava ao caos, como toda a gente. Mas eu, para começar a fazer, se estiver muito caótico à minha volta, eu não consigo. No fim fica assim, não é? Porque depois vou buscar mais isto, vou buscar mais aquilo. Essas fotografias das flores foram tiradas aqui no chão da sala. Do chão? Janela. Sim, às vezes as pessoas também têm aquela ideia de que é preciso muito, muito espaço. Não é preciso assim, para fotografias de pormenor, não precisa assim tanto espaço. Foi junto à janela, no chão, com o fundo que tenho. Com a luz certa. E fui mudando, ou seja, eu primeiro só tinha, tenho uma chávena toda bonitinha de café, queria tirar a fotografia com a minha chávena de café, que agora aí nem se vê, não é? E era então a minha inspiração inicial, eu começo a pensar de género, ok, então o que é que eu hoje quero fotografar? No outro dia encomendei donuts. E que são bonitos de fotografar. Porque eram bonitos, mas para mim eu acho que são mais bonitos do que saborosos, mas tudo bem. Eu de vez em quando levo-os para a T2 para fotografar. Sim, eu nunca as tinha encomendado. Mas resolvi encomendar porque pensei, eu preciso de uma fotografia e eu não sou boa a cozinhar, sou péssima. E estou a fazer bolos, eu tenho amigas que usam comigo que é, por favor Rita, não faças. Se não tens, vamos ter que comer. Sim, não é isso, é como sou demasiado criativa, o bolo eu nunca consigo seguir a receita como deve ser.
Ou seja, os meus bolos nunca crescem, estão sempre deste tamanho. Estou contigo, Lourenço. E não, eu então pensei, vou encomendar. E às vezes, o que eu tento às vezes transmitir às pessoas é, se têm uma ideia, comecem a testar. Pode não resultar as primeiras vezes, acontece muitas vezes eu pensar, tenho esta ideia assim. E depois começo a pensar, não está a resultar em nada. Não resulta, não dá. Ou a luz, eu tenho uns santinhos aqui em casa que sei que a luz, muito bonito que ele esteja, a luz é sempre esquisita, é sempre meio azulada, meio acinzentada. O teu estilo é mais tons quentes. Sim, exatamente. Muita cor também, não é? Exatamente, sim. Associo sempre. Eu gosto de cor e gosto de vida. Claras. Exatamente. Não, adoro. Mas até a luz queimada. Sim. Eu até gosto muito de ver. Lourenço, por favor. Eu até adoro aquelas. A velocidade da tua sons de terra. A intensidade e a velocidade da brincadeira. Só um bocadinho. Sim, não pode ser. Quando mais gente séria. Não pode ser. Eu já teria arrancado o cabelo. Acham bem a segurança social tirá-lo. Exato. Oh, Rita, e onde é que vais buscar inspiração? Tu também gostas muito de viajar. E vocês viajam todos em família e desde que tens o Lourenço nunca ficou atrás. Sim. E às vezes até vai o Balu, o cão. Sim, vai tudo, não é? Tu gostas de também ter fotografias? Sim, e com quem? Com Gostas de viajar? Gostas de viajar? Sim, gostas mais quando vais viajar? Anda cá que eu quero fazer um estudo de caso. Eu preciso, anda cá. Olha, Lourenço, olha ali, vou lá, a Catarina. Tu, quando vais viajar com a mamãe e o pai para os hotéis, o que é que tu gostas mais? É a cama ou é a comidinha de manhã ou pequeno almoço? Eu gosto de comer. Gosto de comer torradas. Gosto de comer torradas. Boa. Eu também tenho a infelicidade depois de levar a minha filha para os hotéis e ela pedir-me choca-pique. Pois. É assim. Não faço. Vou contar contigo. Boa. Sim, o viajar para mim é uma ótima fonte de inspiração, não é? Eu faço o roteirozinho das coisas bonitas que quero ir visitar. Ou mesmo algumas exposições que goste. Eu todos os anos, este ano não vai também acontecer. Eu tenho uma ideia. Eu vou buscar um livro para mostrar os erros. Está bem. Eu não ouvi. Ele vai? Ele diz que vai buscar um livro para mostrar fotografias. Boa. A fotografia está nos genes. Ele já tem uma máquina fotográfica? Não. Eu tenho uma amiga minha que ofereceu uma máquina fotográfica instantânea às suas filhas de 6 e 7 anos. E eu acho genial, porque as coisas que eles captam, eles olham para outras coisas que nós não olhamos. Eu tenho uma amiga minha, aliás, a Raquel, que trabalha connosco, que é designer, cada vez que vê a minha filha Emma, pede um desenho específico, que ela quer saber a visão dela de determinada coisa. E depois há coisas que os miúdos reparam, a nível da criatividade, não é? Portanto, e este tema tem tudo a ver. Eu não sei se vocês sabem, mas o Google contrata miúdos para extrair ideias. Eu quando falo de miúdos falo de pré-adolescentes, que já são pessoas que se conseguem ter uma conversa e que às tantas têm as ideias mais espatafúrdias e que muitas vezes não são levados a sério. E o Google faz uma filtragem de saber o que é que vai na cabeça deste pessoal. Sim. Às vezes coisas que não fazem sentido. Vai atender, Lourenço. Olha, coisas que não fazem sentido. Outras vezes podem ser coisas que depois as empresas podem vir a desenvolver. E eu acho tão giro esse processo criativo. Força, Rita. Acho tão interessante esse processo criativo e também criar espaço para ele acontecer. Para já, extrair, não é? A maior parte das vezes a gente leva a sério as crianças, não leva a sério os adolescentes ou pensa que são tudo coisas estapafúrdias. Mas o que é certo é que há empresas que já identificaram que há um determinado período na vida do ser humano onde o cérebro está a produzir ideias e está a desenvolver coisas de uma forma incrível. Por isso é que nós vemos empresas de empreendedorismo. Quando nós falamos em empreendedorismo ou startups, vem-nos à cabeça sempre jovens adultos, não nos vem à cabeça séniores, não é? Porque acabaram de ter ideias e acabaram de ter projetos a fervilhar
e depois que alguns conseguem efetivamente concretizar. Portanto, é sempre giro ver e ter paciência a miudagem. Então, onde é que tu vais buscar essa inspiração? Portanto, com viagens, não é, Rita? Bem, só um minuto. Isto já de tudo. Estás a receber encomendas. Obrigada. Uma boneca de filmes no banco, precisamente essa coisa. Boa, bem-vindo, senhora, a este live. Obrigada. Muito bem. É assim, a vivência desta casa está no ponto real. Adoro. Vais-me ajudar, também merece. Olha, Rita, agora estamos todos curiosos para saber o que é que tu recebeste. Vais brincar o silêncio, boa, é isso mesmo. Boa. E agora estávamos todos curiosos para saber o que é que tu recebeste. É a roupa, passada a ferro. Ai, que bom. Fica a publicidade. Exato, é muito querida. Boa. Então, voltando aqui ao tema de inspiração, portanto, viagens, e às vezes tu acabas por descobrir até hotéis para uniques que nós ainda não conhecíamos, e tem sido ótimo. Obrigada, Rita. Em Portugal, eu gosto de sítios pequenos. Até eu cheguei a partilhar contigo que eu fui para uma cadeia grande de hotéis o ano passado, que já não ia aos anos, e tudo me pareceu estranho. Eu sou fã destas coisas pequeninas, ou mais pequenas, não é? Alguns já vão crescendo, já têm alguns parques, como cliente, não só como para fotografar. E adoro aquela coisa adoro o Alentejo, muitas vezes acaba por ser a região que é mais favorecida para eu ir. Mas olha, por acaso agora, nas últimas semanas, descobri que no Algarve, que eu achava até há pouco tempo não havia nada, que era tudo modo industrial. O Algarve está cheio de sítios incríveis. Super bonitos. E descobri Grécia e Ibizas é um canto. Sim, de eu ficar a olhar e dizer eu quero ir a este, e àquele, e ao outro. Casas, não é? Especialmente casas, ou seja, sem serviço, mas com uma decoração. Sim, ou com são um em casas tipo um ou outro espaço também pequenino, com 4 quartos, muito pequeninos, mas muito bem arranjados, de fazer inveja a algumas ilhas espanholas. Exatamente. Super bonitos. Por isso, as viagens para mim são assim uma fonte de inspiração máxima. As revistas também, eu adoro ver as revistas e comprar e mergulho naquela coisa de olhar e dizer ai, tão bonita, gostava tanto de fazer assim. Ter aquela coisa de ai, quando é que eu vou conseguir fotografar um espaço assim? Ou tenho aquelas ideias malucas de quando é que eu vou conseguir fazer uma sessão desta forma e desta maneira. E acabo por todos os dias beber um bocadinho do mundo, não é? Eu estava a dizer que eu todos os anos vou a Amsterdão, este ano, há 5 anos para cá, vou todos os anos, este seria o 6º ano, este ano não vou, seria agora em junho. E, por exemplo, é um país que eu adoro, tipo, as peónias, eu disse, bem, ok, não vou lá, vou ter de comprar mais peónias para casa. E tudo é muito arrumadinho. Eu acho piada, por exemplo, Amsterdão é uma cidade que é muito engraçada, que eles têm aquela coisa de não têm cortinas, vê-se tudo para dentro de casa e têm a elegância de ter sempre uma janela bonita, ou umas florzinhas, ou algum apontamento. E eu gosto exatamente sobre eles, não é? Eu acho que um espaço e a fotografia é suposto representar a essência de quem lá vive, de quem lá está. E os hotéis não deixa de ser assim, não é? Portanto, aquilo que tu vais fotografar e captar tem que representar a maneira como eles vão tratar os clientes, a maneira como eles vão servir. E isso vai deixar uma expectativa, não é só o desejo de usufruir daquele espaço, daquela sala, daquela piscina, daquele quarto, mas também conhecer quem são as mentes criativas por trás disso. Já me aconteceu ir a um sítio e adorar, até voltar, e a segunda vez não estava a mesma pessoa para receber e o feeling do espaço não foi o mesmo. Não me senti tão bem como tinha-me sentido a primeira vez. Acaba por ser uma coisa interessante, não é? Porque os espaços não são só os espaços, não é? As pessoas é que fazem os espaços, não é só a decoração fria, nua e crua. Sim. Muito bem. Rita, alguma mensagem que queiras deixar aqui a nível de, sei lá, criatividade, de desafio? A mensagem que eu queria dizer é, eu acho que tudo se pratica, não é? Nada nasce do nada, não é? As pessoas acham que têm de ter tudo pronto na hora. E treinem e experimentem fotografar a vossa secretária e deixem o cafezinho bonito, tenham um brio naquilo em que estão a fazer, não é? Eu sei que no dia a dia vamos tirar o café que queremos beber e que temos de trabalhar, temos muitas coisas para fazer,
mas todos os dias deixarmos uma partezinha mínima que seja do dia para inspiração e fazemos inspiração para nós. Pode até as primeiras fotografias, eu costumo dizer, as minhas primeiras fotografias não prestavam para nada, não é? Eu tenho ali um álbum impresso do primeiro ano que eu fotografei e tenho um bocadinho de vergonha alheia daquele tipo de edição, o que é hoje em dia. Mas Picasso faz um risco agora e vale milhões, não é? Ora bem. Ele teve toda uma história para chegar até aí. Então eu acho que se as pessoas forem se treinando, forem aumentando a sua alma com coisas boas, eu acho que, por exemplo, esta fase que estamos a viver, que é tudo tão negativo à volta, as pessoas estão tão pessimistas, está tudo tão down, se aumentarmos a nossa mente com coisas boas todos os dias, ela todo o dia vai ter mais um grau acima, não é? Vamos conseguir viver a nossa mente de forma sã. Eu tento que à minha volta as coisas sejam boas, não é? Nem que seja apanhar lá 5 minutos ali de sol ali na varanda, mas eu tenho que ter esses 5 minutos. Ter esses 5 minutos, ter o espaço preparado para nos inspirar, não é? Sim. Mas, Rita, nós na hotelaria, infelizmente, o que vemos é que às vezes os hoteleiros não têm esse background, eles até podem ter viajado por muitos sítios e depois não têm esse cuidado. Como tu sabes, nós chegamos a ir a um sítio onde se considerou que a cama não era importante. Sim. Nós vamos levar um quarto onde a cama ainda não está feita, ainda não tem o edredom fofo, as almofadas. O que é que a gente veio aqui fazer? As pessoas também acham que, ou vem muito daquilo que eu vejo, há muita gente que vem do corporate, do sério, do business. Sim, que alguém pensou naquilo por ti que nem sequer consideraste que aquilo era uma necessidade. Contrataste toda uma panóplia de pessoas para funcionar ali e depois dão-te um décimo de todo o projeto para tu botar nas tuas mãos. E tu achas que tudo o resto não teve critério nenhum, não é? E às vezes eu vejo isso, que eu consigo até entender essas pessoas, porque como venho de uma área de engenharia, e eu trabalhava basicamente com homens, há um lado, também é bom, não é de todo mau, não é? Há um lado todo prático de trabalho, não é? Eles acham que tem de fazer, faz-te naquela hora, está feito, não há dramas, não é? Claro. Mas depois tu dizes, epá, mas nós precisamos, ou há uma reunião e tu dizes, epá, e se deixássemos um chá e uns biscoitos? Mas que está dinheiro. Não, mas eu reparei até na formação, quer dizer, para fazer uma formação, para mim não faz sentido sem que haja água, café, uma peça de fruta e uns biscoitos. E há empresas que não têm isso em conta. Não têm essa visão. E eu acho que ao lado criativo, mas há muita gente que diz isso e eu concordo que durante esta pandemia toda que as pessoas estiveram em casa, tudo aquilo que nós habitualmente dizemos que não tem interesse, não é? Como os trabalhos manuais e toda a cultura, foi aquilo que nos salvou, não é? Toda a gente acabou por ter crianças em casa, ter de fazer qualquer coisa com elas. Mesmo novas aprendizagens, os desenhos e pinturas mindfulness, mesmo para quem não tem filhos. Exatamente. E eu acho que as pessoas têm de pegar nisto, levar isto como uma coisa positiva, que é a parte das artes, o mexer, não é? Nem que seja também a terra, não é? Tipo, cultivar. Que é bom voltar aos nossos antepassados, não é? Que eram coisas básicas, não é? Nós brincávamos muito mais com a terra e pintávamos muito mais e todas as tecnologias estavam um bocadinho à parte. Não quer dizer que elas não sejam importantes, são, não é? Tu vais buscar muito terra, tu vais buscar muito campo, muito natureza. Sim, eu sou de Lisboa, cresci em Lisboa, mas passei muita parte das minhas férias no campo, no norte. E brincava horas a fio no quintal. E continuo a achar que o andar descalço e mexer em terra, e além de que eu gosto de cidade, eu costumo dizer que sou assim um mix. Eu gosto também um bocadinho do frenesinho ou ter aquela liberdade de ter... Amsterdão é uma cidade, não é? Que tu costumas ir e gostas. Mas tu aprecias o mindset e a organização. Sim, eu gosto daquela coisa de também ter terra, não é? Ou também ter espaços verdes, ou eu pensava para mim, por exemplo, um fim de semana ir para um espaço fechado, só em última instância. Mas gosto de ter a liberdade, por exemplo, de morar numa cidade e se precisar de uma coisa ser fácil comprá-la. Eu tive a experiência agora de estar a morar durante um mês numa aldeia. Durante a pandemia, morei durante um mês numa aldeia pequenina perto de Mafra. Foi o trabalho também que eu tive, eu tinha de fotografar aquela casa e fizemos assim uma maneira de eu ficar uns tempos e
E correu bem. Vizinho, sim. Sentiste falta da cidade, não há Uber Eats nem entregas de roupa passada à ferro a casa. Exatamente, pronto, essa parte foi o que eu senti falta, mas consegui perceber que conseguia viver com uma mala de roupa durante um mês, com aquela mala, e a roupa, se não tiver passado a ferro, também não tem mal. E a sensação que foi, o Bernardo foi trabalhar rapidamente, ou seja, eu fiquei em casa com um cão e com uma criança, não sei muito bem qual é a minha inteligência neste momento, não sei se ladra ou se falo sobre bonecos. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, uau, uau. Sim, o Paulo correu atrás de umas ovelhas e tudo. Olha, é curioso que aqui em Faro, eu estou em Faro e tenho vivido no barco, mas eu não estou no mar ainda. E nós estamos no estaleiro a tentar arranjar este barco, que eu acho que é uma missão impossível, daqui a um ano ainda aqui estaremos. Mas aqui no outro dia na rua encontrei uma cabra. Uma cabra! Eu e a Emma fomos dar um passeio de bicicleta, já tinha caído o sol, e eu assim, aquilo não é um cão, aquilo é uma cabra. E a cabra veio ter connosco a dar amarradas e queria brincar. Disse que era pequenina, mas não era bebê. É tão engraçado haver espaço para a estranheza. Nós temos tudo tão controlado, tudo sob controle, e às tantas também temos que deixar esse espaço para o improviso. Nós dizem, eu sou uma pessoa tão espontânea, ou para mim ir-me embora. Mas nada, a espontaneidade é não controlar, é conseguir reagir bem aos imprevistos. Sim, sem chão, não é? Eu adorei esta experiência, que é, no meio desta pandemia toda, estas coisas todas, eu consegui ter coisas que nunca na vida iria pensar, não é? Se me dissesse que eu ia passar um mês numa aldeia em que fiz amizade com a senhora do lado que ia-me entregar fruta à casa, ou seja, havia várias vantagens, eu quase que me via ali. Se aquilo não fosse tão úmido, eu mudava. Que bom. Mas eu acho que toda essa parte criativa e buscar alguma coisa positiva, eu acho que as pessoas também mergulham num poço tão negro de tudo é negativo. Eu tinha facilidade de pensar nisso. Eu pensei, o mês de abril não trabalhei, as contas caem à mesma, não é? Nós todos, mas eu pensei, vamos mudar. E depois houve uma iniciativa das fotografias à porta, uma coisa assim do género. Sim. Rita, fala-me disso. E como é que é? Os fotógrafos tiveram esse apelo e eu gostava que alguém... Quem criou essa iniciativa foi a Rita Ferro Alvim. Ok. Ela viu de uma fotógrafa estrangeira, mas achou que a ideia era ótima. E teve uma parte muito generosa, que foi, ela pegou naquela ideia que era fantástica e resolveu partilhá-la com quem quisesse, dos fotógrafos. Bastávamos que avisássemos, queríamos participar, eu fiz essa zona exatamente da Ericeira e da Mafra, e para mim foi a maior alegria do mundo, porque eu estava desejosa de sair para fotografar. Eu parecia uma criança no dia anterior. Então basicamente o que nós fazíamos era, pedíamos às pessoas para irem para a porta de casa ou na janela de casa, quando se sentissem mais confortáveis. Nós mantínhamos a distância de segurança e fotografávamos a família à porta de casa. Era o dia da mãe, para festejar o dia da mãe, não tinha qualquer tipo de custos, nós depois enviávamos as fotografias por e-transfer. A iniciativa tinha essa base, e era muito importante que tivesse essa base, que acho que há pessoas que prepararam um bocadinho, era não ter dinheiro envolvido. Okay. Era uma coisa humana, mas de registar pela beleza da fotografia. Sim, sim. E as pessoas ficaram tão felizes. Houve pessoas que acabaram por dar algum tipo de mimos a dizer, houve pessoas que perguntaram de género, mas não é para pagar mesmo? Disse, não quero. Eu disse, mas eu pago pelo menos a gasolina. Não, é mesmo, foi uma coisa feita de coração. E foi tipo, um dia mesmo feliz, porque chamámos as pessoas à porta, ficaram direitinhas, depois tiveram uma recordação do tempo que tiveram em casa, não é? Tiveram uma desculpa para se arranjarem também. Pois é, para sair à porta de casa. É que é engraçado que agora que estamos aqui mais animais fechados em casa, com os instintos ao de cima, é muito fácil identificar no olhar das pessoas, na expressão facial e mesmo na linguagem corporal, uma maneira diferente, um ar diferente. Nas fotografias das pessoas e eu peço que façam esse trabalho de casa, fazerem esse raio-x. Eu sou uma pessoa obcecada pela linguagem corporal e pelas mensagens subliminares que às vezes passamos, né? Porque é o que vai aqui dentro e depois é a parte instintiva de nós enquanto animais. E é tão curioso ver que vê-se que aquilo não é uma fotografia normal, não é uma situação normal. Se alguém na história fosse analisar e estudar a nível de antropologia o que é que se passou naquele momento, naquele retrato, conseguia perceber que aqui qualquer coisa.
Não é? Claro que não é preciso ter sido, não estamos em guerra, mas... Sim, vão dar um mimo, mas não sabem a distância que podem dar ou não dar, não é? Uma pessoa fica baralhada. Eu tive uma pessoa que fotografei que ela depois perguntou, mas tudo bem contigo? Parecias nervosa? E eu dizer, depois também tinha medo de me atrasar para o próximo. Dizer, é tudo novo! É extremamente desconfortável. Uma pessoa chega e depois diz, não posso cumprimentar. Depois fica atrapalhada, no fundo tem a regra da educação de cumprimentar como deve ser, não é? E depois pensa, está assim delicado, mas não pode ser. E neste fim de semana eu fotografei e disse, bem, agora é tudo à japonesa. Não haver tendência, não é? Porque nós somos tão de toque, tão físicos, não é? Principalmente com as crianças quase ficam baralhadas, posso tocar, não posso tocar. É muito difícil para eles. Mas foi um projeto que adorei, a Rita ficou de parabéns, porque foi uma ótima iniciativa e juntaram-se muitas pessoas. Norte a sul do país, até mesmo fora da zona geográfica que era previsto. Eu às tantas comecei a ver os hashtags e vi, Braga, mas isto era suposto também. Não, aquilo espalhou-se de uma maneira muito feliz. Eu acho que foi uma iniciativa feliz, não é? As pessoas fizeram aquilo de coração, sem pensar minimamente na parte monetária, não é? Tipo, eu ainda fiz não podíamos sair daquela zona onde eu estava, não é? Mas foi extremamente feliz. Eu deitei-me naquele dia genuinamente feliz por ter usado a minha máquina. Que bom. Já agora, tu és uma fotógrafa Nikon ou Canon? Ou isso não existe? O Paulo Storch, que é um fotógrafo que sabes que eu também sou muito fã, o Paulo Storch diz, qual Nikon, qual Canon? É um fotógrafo! Mas não com essas tretas, fotógrafo, o que é que conta? Eu costumo ligar, eu nem sequer escolhi, porque foi a primeira câmera que os meus pais me deram era Canon, eles sempre foram Canon. Eu tenho uma Canon Elite de Rolveirinha que é deles. Ou seja, é conhecida pelo Windows, não é? Aqui, sim. Vodafone, e ficou sempre, e gosto imenso. Acho que não trocava porque estou habituada a esta. Acho que algumas cores da Nikon e algumas coisas fascinam-me, que é uma cor assim mais suave, mais pastel. Mas... Qualquer dia ainda te vejo com duas armas, uma Nikon e uma Canon. Não, porque eu sou pequenina e muito trapalhona em algumas coisas e acho que aquilo batia uma objetiva num lado, outra no outro, acho que ia ter só uma coisa, cada vez. Há quem fotografe com duas câmaras, eu não consigo. Só fazer uma câmara para ali. Rita, perguntam-nos aqui quando é que é o próximo workshop, acho que devíamos tentar fazer uma coisa online. Sim, seria uma ótima ideia. Até fazer um cenáriozinho bonitinho. Já tens feito workshops aqui com o TH2? Já faz algum tempo com o mini MBA de Small Business, não foi? Tenho algumas pessoas que ficaram muito minhas amigas que vieram nessa altura. Pois como foi. A Rita Tente da Tinta. Exatamente, veio daí. Opa, que massa. Vem do workshop. E ela na altura disse, eu ainda vou fotografar contigo. E a verdade é que aconteceu e estávamos muito próximos. Exatamente, tens ido ao ateliê dela. Sim. E ela tem uma menina, Emma. Sim, exatamente, também tem uma Emma, que era quase do dia dos nossos. Pois é, porque os nossos filhos fazem anos no mesmo dia, com diferença de um ano, 21 de janeiro. Portanto, nós nunca iremos às festas uns dos outros. Pois não dá. Exato. Só manter a viagem para a Austrália de um mês durante janeiro. Foi da bem. Muito bem. Rita, então amanhã vamos para a estrada. Já agora, se quiserem acompanhar os nossos projetos, quer TH2, quer a Rita Quintela, quer o estúdio, ia dizer outra vez Studio Loft. Mas pode fazer com um. Deixa só ouvir, temos mesmo a terminar. Podem seguir os nossos projetos no Instagram. Portanto, nós amanhã vamos fotografar. Amanhã e depois da manhã vamos fotografar a segunda ronda do Monte Imerso, façamos figas para que corra tudo bem. E já agora, Rita, se aqui algum alojamento local ou algum hotel ou alguma propriedade tiver interesse em contratar os teus serviços, é tão simplesmente marcar, não é? Enviar-te um e-mail. Sim. É melhor é mesmo enviar mail agora para o CVLev ainda, que é cvlev@cvlev.pt. Em breve irá construir o site e mail do Simple Loft. Já é uma vergonha que ele fez 1 ano já, o Instagram. O Loft já tem 1 ano. 1 ano, fiz agora em maio. Que máximo. E me estarei ao dispor de fotografar o vosso espaço.
Muito Tentando bem. procurar as coisas mais bonitas. Isso é sempre essa a vivência do espaço, os pormenores bonitos e. Mãe. Sim. Muito bem, Lourenço, nós vamos deixar a tua mãe ser só tua. Obrigada, Lourenço, por teres partilhado a tua mãe connosco, foi muito importante. Portaste muito bem, foste um guerreiro. Quase portou-se bem. A senhora da limpeza é que não se portou bem, bateu à porta. Pois, eu por acaso mandei-lhe mensagem a pedir que ela Desagradável, quer dizer. viesse mais tarde. Meu Deus, mas pronto, as pessoas são pessoas. Tenho aqui uma pessoa que não foi muito. Muito bem. Rita, obrigada a todos os participantes, obrigada. Meio atrapalhado. Ora é essa. Eu acho que, eu costumo dizer, your vibe attracts your tribe. E, efetivamente, as pessoas que trabalham connosco sabem que nós somos uma empresa, apesar de 13 anos, da TH2 já ter 13 anos, nós somos uma empresa de carne e osso. Somos uma pessoa, tal como aqueles dizeres das famílias, aqui perdoamos, aqui abraçamos, aqui falamos, aqui conversamos, e a nossa empresa é igual, somos uma empresa de pessoas, com pessoas, e quer em teletrabalho, quer noutras circunstâncias, estas coisas acontecem, são mesmo assim. E aliás, quem não deve não teme, é isso que nós temos que mostrar. Sim, é verdade no micro. É verdade, é mesmo, o mais transparente impossível. Rita, obrigada aos participantes, obrigada também pela paciência e por estarem aí desse lado. Até amanhã, não é? Até amanhã, à Rita, e até à próxima. Quinta-feira haverá Lab. E já sabem, todas as nossas sessões ficam videogravadas no canal do YouTube, que precisa de 100 pequenos subscritores para podermos ter um /TH2. Portanto, por favor, se ainda não têm conta no YouTube, criem, só para nos poderem seguir. Por favor. Obrigada. Obrigada a todos. Continuação de boa semana. Beijinho. Adeus. Vou desligar.